Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, neste nosso canal, Momento Vida com Deus. E é uma alegria poder compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus. E eu convido você a compartilhar também com seus amigos, familiares. Você transmita também a eles esta mensagem para que o Espírito Santo de Deus possa vir a tocar, agir no coração de cada um deles, para que Cristo seja o único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Convido você a fazer sua inscrição, caso você não seja inscrito. Você deixa ali também o seu like. Você acione o sininho para que você possa receber de forma automática a mensagem quando ela for compartilhada pelo YouTube. E deixar ali também o seu pedido de oração, o seu agradecimento, que é muito importante. O nosso intuito aqui não é ganhar dinheiro, mas é tão somente compartilhar uma porção da Palavra de Deus com você. Eu quero compartilhar com você neste momento uma porção da Palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João no seu capítulo 8, versículo 12. E nós vamos meditar juntos aqui no tema Viver do modo que Deus deseja. Então João 8,12 nos diz: De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Antes de entrarmos aqui, talvez você escute um pouco de barulho, mas isso é por causa da chuva que está caindo. Isso é gostoso porque também dá um certo refresco, né, no tempo que está tão quente. E quando a gente pensa nesse tempo e pensa também nesse tema, viver do modo que Deus deseja, é interessante quantas pessoas que neste exato momento estão clamando por chuva por não terem água. Muitas estão clamando, talvez, por um pouco de calor porque está muito frio. E este é o desejo do ser humano, é a forma com que o ser humano às vezes vive, deseja, busca, porque esse é o desejo do seu coração. Mas e quando nós paramos para pensar no desejo do coração de Deus para a nossa vida? Já parou para pensar nesse sentido? Viver de modo ou do modo que Deus deseja. Eu pergunto a você aqui para nós iniciarmos essa nossa meditação, esse nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. Como você deseja que seu filho ande? Qual o modo, qual a forma, qual a maneira você deseja que ele ande, que ele se porte? Com quem você deseja que ele ande? Essa é uma das perguntas que nós precisamos fazer. Né? Que em muitos momentos nós desejamos saber com quem nossos filhos andam. E aí eu passo essa pergunta de forma pessoal a você. E você? Qual o modo, ou onde, né? Ou de que modo você tem andado, você tem vivido, você tem se portado? Porque a palavra modo aqui, ela traz no nosso dicionário, no nosso Aurélio, a maneira de ser, a maneira de comportar-se, a conduta, procedimento. Então, assim como nós desejamos saber qual tem sido o procedimento, qual o modo, qual a forma com que os nossos filhos têm se comportado, a minha pergunta é reportada a você: como você tem se comportado? Como tem sido o seu procedimento diante dos seus filhos, diante do seu lar, diante da sociedade? Porque nos leva a pensar quando do nosso nascimento, e quando do nosso nascimento lá no passado, pensarmos também no nascimento presente, quando nós nascemos para uma nova vida em Cristo. Se quando nós nascemos,
né? Eu já tenho algum tempo atrás, não é? Mas com certeza você também já tem algum tempo de vida. Então quando você nasceu, com certeza houve todo um processo, desde o seu nascimento, e que foi aplicado aos poucos, não foi de uma vez. Quando do seu nascimento, do meu nascimento, nós fomos primeiramente tratados com leite materno. Talvez alguns nem chegaram a ter sido tratados com leite materno, mas em sua maioria todas as crianças, quando nascem, são tratadas, alimentadas com leite materno. Então, com o passar do tempo, ela vai experimentando então a papinha, quem sabe a raspa de uma fruta, até chegar ao alimento sólido, onde ela possa ter a sua mastigação e com isso estar trazendo então para o seu estômago, para o seu ser, a alimentação mais sólida. Na vida cristã também não é diferente. A caminhada também é um processo. E quando nós vemos aqui viver do modo que Deus deseja, é o que nós precisamos também pensar quanto à nossa caminhada, quanto à nossa postura, quanto à nossa conduta, quanto à nossa forma de ser, de comportar-se diante daquilo que Deus nos tem apresentado. E pensando aqui então nesse nosso crescimento, nós chegamos, quando crianças, né, toda criança chega àquela fase em que ela começa a engatinhar. E no seu engatinhar, ela começa a se levantar, a firmar-se nas coisas, até o passo de começar a dar, então, os seus primeiros passos para a sua caminhada. Mas diante desses primeiros passos, são muitos os tombos, são muitos os sustos que a criança toma, e nós como pais também tomamos. São muitos machucados que surgem. Mas é interessante observarmos que a criança, assim como eu e você, não desiste da sua caminhada, dessa nova descoberta tão importante para a sua vida. E é um processo, até ela começar então a se levantar, começar a dar os seus primeiros passos, até ela começar a se soltar e perceber que ela consegue se equilibrar, e em dado momento ela já quer sair correndo. E aí vem os tombos, vem as quedas, vem os sustos, mas ela continua firme, persistindo nessa nova descoberta que é o poder sair, o poder caminhar com suas próprias pernas. Na vida cristã não é diferente. Nós também começamos a engatinhar no conhecimento da palavra, começamos a dar os nossos primeiros passos no conhecimento da palavra de Deus. Começamos com o leite, como nos traz a própria palavra de Deus, até chegarmos ao ponto de estarmos com o alimento sólido, ou seja, já não há mais desculpas pelo conhecimento, mas é um processo que nos leva então ao crescimento e, acima de tudo, a observar qual a maneira, qual o modo o qual Deus deseja que estejamos então andando, caminhando. E quando Jesus diz aqui, olha, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É uma caminhada, é um processo que só vai se conhecer, só vai se descobrir realmente o seu fundamento, a sua base, a sua estrutura, quando há caminhada, quando não há desistência, quando não se para pelo meio do caminho com medo, assim como a criança. Quantos, no meio do caminho, às vezes diante das quedas, diante dos tropeços, diante das lutas, das dificuldades que surgem na sua vida, não desistem, não desanimam. Muitos deixam de alimentar-se, e a gente pensa numa criança, se a criança ficar sem alimentar, ela não vai ter força, ela vai tornar-se uma criança raquítica, uma criança sem vigor, sem saúde. Assim também é na vida cristã. E o alimento que nós precisamos para crescer é a palavra de Deus. É a busca, é o viver, é o aplicar a cada dia a palavra de Deus em nossa vida. Não há como dizer que o alimento é bom se ele ficar lá na panela ou na vasilha e você não chegar nele para
buscar, colocar no prato e alimentar-se. Tá assim também a palavra de Deus. Não dá para dizer que a palavra de Deus é boa, é perfeita, é agradável e a vontade do Senhor acima de tudo é assim, se nós não buscarmos a este Deus, se nós não buscarmos nos alimentar pela leitura da palavra de Deus. Portanto, pensarmos aqui que nesta caminhada a qual nós, quando começamos a nossa vida cristã, nós não estamos sozinhos. Aí você pode dizer, pastor, mas eu quando comecei eu estive sozinho. Não, você não esteve sozinho. Talvez você não tinha pessoas ao seu lado, pessoas ao seu redor, mas Deus sempre esteve com você. E esta é a melhor companhia que podemos ter. Assim como os pais, quando vêm os filhos andando, o filho sempre vai ter por perto os pais para estarem ali ajudando, coordenando, até os pais perceberem que ele já está podendo caminhar sozinho. Então ele tem a liberdade de poder caminhar. Assim somos nós também na vida cristã. E Salmos 23, versículo 4, na nova tradução na linguagem de hoje, traz da seguinte maneira esse versículo: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Deus se fez e se fará presente de uma forma constante em sua vida. Mas você não pode desistir, você não pode desanimar na sua caminhada, na sua forma de ser, de buscar viver da maneira como Deus deseja. Porque nós precisamos viver assim. Ainda no Salmo 46, versículo 1 e 2, Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não há o porquê temer, não há porquê ter medo quando nós temos a presença do nosso Deus ao nosso lado, cuidando de cada um de nós. Assim como a criança, como o filho. Como ele se sente feliz, protegido quando tem os pais por perto. É interessante, se você colocar o seu filho num lugar alto e pedir para ele pular nos seus braços, ele não vai duvidar do que você vai estar ali para segurá-lo. Ele vai pular porque ele confia em você. Eu digo para você, esta mesma confiança nós precisamos ter em Deus, sabendo que Ele se faz presente e que Ele cuidará de nós em todo o tempo. E quando nós entramos então em território desconhecido, não é aquilo que a gente não sabe, a gente vai perceber que em muitos momentos nós desejamos, quisemos, não é, andar sozinhos. E quando nós assim o fazemos, nós acabamos tropeçando, nós acabamos caindo, porque nós não conhecemos todo o território. Mas quando nós colocamos diante de Deus, quando nós confiamos em Deus, nós não precisamos temer, porque Deus se faz presente. Mas dentro desse texto, então, dentro desse tema, nós podemos ter aqui 3 lições para a nossa vida. E a primeira lição, para que eu e você, para que você possa viver do modo que agrada a Deus, do modo como Deus deseja, é preciso viver com fé. Viver pela fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Viver uma vida que realmente agrade a Deus, uma vida que Deus deseja, é necessário viver com fé. Uma fé firmada no Senhor. Voltando ao texto, de novo, Jesus lhes dizia: eu sou a luz do mundo. Se aqueles que estavam por perto, se nós que estamos aqui hoje, conhecendo, observando a palavra de Deus, não crermos nesse Cristo amado, não há como caminharmos. Não há como agradar a Deus. Não há como dizer que nós vivemos de modo que Deus deseja, do modo que agrade a Deus.
Ainda em Romanos capítulo 12, versículo 2, nós lemos: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E vejam o resultado. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. É deixar Deus conduzir a minha vida, a sua vida, é crer, é ter fé no Senhor, é viver com fé, viver pela fé e buscando viver de tal maneira que venha realmente agradar a Deus, da maneira como Deus deseja. E Deus deseja que você viva e tenha fé nele, Deus. Mas a segunda lição que nós podemos tirar para a nossa vida, e eu quero compartilhar com você, é que para viver do modo que agrade a Deus, do modo que Deus deseja, é necessário também a prática da palavra de Deus. Muitos leem a palavra de Deus, muitos dizem conhecer a palavra de Deus, mas na realidade não vivem na prática aquilo que dizem conhecer. Então é necessário, para agradar a Deus, viver da maneira como Deus deseja, é preciso, em primeiro lugar, viver com fé, né? Uma fé firmada em Deus. Em segundo lugar, é necessário, então, praticar a palavra de Deus. Timóteo capítulo 1, ou melhor, Tiago capítulo 1, versículo 22 nos diz: e lembre-se, coloquem em prática a palavra de Deus, não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem. Porque muitas pessoas se enganam dizendo serem ou conhecerem, porque eu conheço, porque eu já li a Bíblia tantas vezes, conheço a Bíblia de cor e salteado, mas na realidade não conhece. Tão somente foi um leitor, está enganando a si mesmo. Porque aquele que lê, aquele que conhece, aquele que busca, que tem a sua vida firmada no Senhor, que está disposto a fazer aquilo que agrada a Deus, vai ter a sua vida transformada. Vai praticar a palavra de Deus, vai praticar esta verdade que é a palavra de Deus em sua vida. Lucas, no seu capítulo 6, versículo 49. Porém, aquele que ouve a minha palavra e não obedece, é como um homem que constrói uma casa sem alicerce. Quando as águas baterem naquela casa, ela cairá e será desmanchada num montão de ruínas. Assim é a vida daquele que não tem a sua fé firmada em Deus e que não pratica a palavra de Deus. Só é um mero conhecedor, um mero leitor, aliás, da palavra de Deus, não conhecedor. Porque aquele que conhece a palavra vai conhecer a Deus e vai praticar a palavra de Deus, vai exercitar essa palavra. João capítulo 8, verso 31, mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Ele não vai se esconder, ele não vai se esquivar, mas ele vai estar vivendo e aplicando a palavra de Deus em sua vida, mostrando para todos que ele está vivendo de acordo com essa vontade de Deus, com a palavra de Deus, aplicando-a em sua vida. E a terceira lição que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida é que, para viver de modo que agrade a Deus, ou seja, de uma forma que, daquela forma como Deus deseja para mim e para você, é necessário também andar na luz de Cristo. Em primeiro lugar, viver com fé firmada no Senhor, em Deus. Segundo, praticar a palavra de Deus, ser praticante da palavra de Deus, não somente ouvinte. E em terceiro, andar na luz de Cristo Jesus. 1 João 1,7 diz: porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Louvado seja Deus! E nós somos lavados, remidos no sangue de Cristo Jesus. E aquele que quer viver, agradando a Deus, de modo como Deus deseja, vai andar na luz de Cristo.
vai ter o seu ser, a sua vida lavada, purificada pelo sangue de Cristo Jesus. Salmos 16, verso 11, nós lemos: o Senhor me mostrará os caminhos da vida, junto do Senhor sempre há a mais profunda alegria. Ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença. Eu te pergunto, você quer a presença de Deus em sua vida? Você quer viver de uma maneira que realmente agrade a Deus? Então procure viver pela fé, uma fé firmada em Deus. Procure viver praticando a palavra de Deus, não sendo somente um leitor, um mero leitor da palavra, mas que você seja um conhecedor e que aprofunde esse conhecimento, colocando a sua vida nas mãos do Senhor, praticando esta palavra a qual você venha a conhecer. Mas é necessário que você caminhe, que você ande na luz de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nessa caminhada é que nós encontramos a maior bênção para a nossa vida, que é a salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, porém, entretanto, não é? Se aos seus olhos algo estranho parece estar, acontecendo, ou você estiver vivendo, eu digo para você, não desista da sua caminhada ao lado do Senhor. Não desista, pois servir ao Senhor, servir a Deus, é o melhor que nós fazemos. É o melhor que você pode fazer, é seguir com o Senhor, é servir ao Senhor, é manter sua fé firmada em Deus, é você aplicar, você praticar o que você tem conhecido da palavra de Deus, buscando, tendo uma comunhão com o Senhor, vivendo na dependência dele, nosso Deus, andando na luz de Cristo Jesus. Salmos 16, verso 8, nós lemos: fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Deus quer ser o Deus da sua vida. E ainda no verso 9 ele diz: por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Que você possa sentir-se seguro, que você também possa sentir alegre e feliz, sabendo que você não tem como tropeçar se você andar na luz que é Cristo Jesus. Se a luz dele brilhar em você e através de você, pode ter certeza, você não tropeçará. O texto diz de novo, diz a palavra de Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Portanto, ande na luz de Cristo, pois com ele não há como tropeçar ou se perder. Eu quero orar com você. Maravilhoso e eterno Deus, muito obrigado por Cristo Jesus ser a luz do mundo, a luz que nos conduz à tua maravilhosa presença, por ser ele o único e verdadeiro caminho daquele que o tem como o único e suficiente Senhor e Salvador, o único que pode conduzir-nos à tua presença para, junto contigo, viver para todo sempre. Pai, eu te peço, visite esta pessoa que está ouvindo este recado do Senhor neste momento, que ele abra o seu coração, que ele possa viver com a fé firmada no Senhor, que ele possa olhar para Cristo, tendo ele como a luz que brilha, a luz que ilumina, mas que ele saiba, acima de tudo, ao ler a tua palavra, ao ouvir a tua palavra, ser praticante desta palavra. E que a tua palavra possa realmente fazer toda a diferença, através da ação poderosa do seu Espírito Santo nesta vida, no seio dessa família. Que o Senhor visite, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que acima de tudo, que a salvação do Senhor por meio de Cristo Jesus possa reinar nesta vida, neste coração, neste lar. É que eu te peço em nome deste Cristo amado, hoje e sempre. Amém, amém. Meu querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada com a presença dEle, sob a direção dEle, em sua vida em todo o tempo. Aqui é o pastor José de Paula,
neste nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana rica e abençoada com a presença do Senhor em sua vida, em nome de Jesus. Amém.